E aí, gente, Aranin Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre farmacologia. É o primeiro vídeo do canal relacionado a esse tema especificamente. E todos os vídeos vão ser palestras falando sobre. Não tem um sentido de aula, então não espere tipo, isso aqui é uma aula tipo de 1 até 10 sobre farmacologia. Não, são tópicos em farmacologia. E o primeiro tópico vai ser por que medicamentos são tão caros, né? A gente viu recentemente nos vídeos sobre biohackers como a insulina, por que a insulina é tão caro, por que medicamentos especificamente para algumas doenças específicas são mais caros do que outros, quais são as questões de preço relacionado à fabricação. E tudo isso aqui é importante porque às vezes talvez a gente ache que é só a empresa que é má e tal, que está fazendo esse preço porque ela é malvada, ou do tipo, para ter lucro. E sim, com certeza a parte é disso, parte do problema é isso, mas o outro problema também é a parte de desenvolvimento medicinal, que é muito mais complexa do que parece, muito mais cara do que parece, como a gente vai ver. E primeiro a gente vai citar alguns medicamentos que são mais caros que o normal. Esse aqui do Becker Hospital Review, dos Estados Unidos. E aqui está dizendo que são as drogas ou remédios, né, mais caros dos Estados Unidos, mas na verdade do mundo, na prática. Então, quais são os 10 mais caros do mundo atualmente? Eu não vou falar sobre todos. Eu vou começar com é difícil falar esse nome. Zolgensma, depois que está em primeiro, depois a gente vai para alguns específicos. Depois a gente vai explicar como que funciona essa parte desde o começo, para você ver como uma, uma droga medicinal é criada, qual é o processo, quais são os problemas e por que o preço é tão alto de fabricação. E a medicina mais cara ali, você pode ver ali que é um preço um pouco acima do normal, que seja $2.000, né? Então, não é não é um preço normal. Quer dizer, desculpa, 2 milhões. 2 milhões de dólares. Nesse caso é a mais cara do mundo. Não tem mais cara que isso. E em 10, 6.778 dólares, né? Então é um preço anormal pelo frasco, né? Só que a questão é que muitos desses medicamentos é para uma doença em específico. Então não é para, sei lá, uma doença comum, resfriado ou do tipo, é uma doença específica. E o primeiro ali, o medicamento que está em primeiro ali, ele tenta não curar, mas ele tenta meio que reduzir um problema chamado atrofia muscular espinhal, que é AME em português, já já a gente vai ver em inglês. Mas em português fica AME. E é um grupo de doenças neuromusculares, né? Então tem a ver com o movimento motor, o que dá a capacidade de você se mover, mas na verdade o principal é relacionado também à capacidade do músculo também, do desenvolvimento muscular também, que resulta na perda de neurônios motores progressiva, né? Então, basicamente você vai ter perca de alguns neurônios específicos relacionados à capacidade motora. E varia de acordo com a idade. Normalmente quando é pré-natal é pior, quando você já tem sintomas já pré-natais, a identificação dessa patologia. Então, até os 6 meses também já é um pouco tenso, como a gente vai mais pra frente. Se a criança tem isso com 3, 4 anos para cima, é um pouco melhor do que você ter mais cedo. Então, quanto mais cedo, pior. E tem bebês, né, que até morrem por conta disso. E essa é a medicina, né, o Zolgensma. E para essa doença específica, tem duas medicinas que a gente vai mostrar relacionadas a isso. Então, capacidades motoras são extremamente importantes, principalmente na infância, porque é elas que vão te dar a base para você conseguir se desenvolver no seu aprendizado. Então, a capacidade motora está muito relacionada ao seu aprendizado, a ler, escrever, a andar, a correr, brincar. Então, quando você perde essas coisas na infância, você tem um problema que não só afeta a parte motora, mas também outras partes cognitivas. E especificamente, são dois genes que são os que
causam esse problema. Quando digo causam, é que pode ser que eles sejam a raiz do problema. Então, é um gene no cromossomo 5, que eu já vou mostrar uma foto relacionada a isso, que é o SMN1. Então, que é relacionada à capacidade motora, né? Então, essa daí é a estrutura da proteica dele, né? A previsão da proteína. Acho que essa é a melhor tradução. E ela fica dentro do cromossomo 5, né? Então, dá pra ver que o ser humano tem 22 cromossomos, ela fica no 5. E esses cromossomos, eles têm maior parte, que vai 96% da estrutura genética é bem parecida entre seres humanos, né? 96%, normalmente as pessoas falam. É um número mais ou menos assim, é bem acurado assim, geneticamente. A estrutura genética do ser humano é muito parecida com o outro. Então, esse papo de que são seus genes que te faz isso ou aquilo, não é muito bem assim. Na verdade, não é algo tão genético, né? Na verdade, a gente é muito mais similar do que parece. Quando a gente vê até nos direitos humanos, que fala que todo ser humano deve ser considerado igual, geneticamente, realmente, o ser humano é igual. Embora algumas diferenças produzam de uma forma fenomenológica, né, resultados maiores, né? Obviamente, se você vê uma pessoa na rua e outra, vai ser diferente. Mas geneticamente, eles são praticamente iguais. Seres humanos, né? Então, nós somos bem parecidos como espécie. E essa doença específica acontece nesse anterior horn, ou chifre anterior, talvez, seria uma boa tradução. Então dá pra ver a vista frontal. Então dá pra ver que é uma parte que divide, ele faz parte dos dois hemisférios ali, cerebrais. E na visão lateral dá pra ver também a parte que tem a ver com esse gene especificamente, com SMN1. E esse post do Muscular Dystrophy Association, né, ou Associação de Distrofia Muscular, que fala sobre o SMA, né? Agora a gente vai para o nome em inglês, que é Spinal Muscular Atrophy, né? Atrofia muscular espinhal. E o que o Zolgensma faz, né? O que esse medicamento faz? Ele é inserido de uma vez, de forma intravenosa, ou seja, na veia. Então, literalmente, o médico vai lá, acha a veia, às vezes é difícil, mas lá põe a meia não, veia, na veia, né? E é basicamente isso, e normalmente pacientes de menos de 2 anos, né? Então, com mutações no SMN1, como a gente vai ver, incluindo aqueles pré-sintomáticos, simptomáticos na diagnose, né? Então, quando é detectado que ele tem, ele pode ser medicado com esse tipo de medicamento que é bem caro, né? Então, não sei se todas as pessoas vão ter acesso a isso, mas é uma doença rara, né? Se não me engano, de 1 a cada 10 mil tem essa doença. E isso estatisticamente não é tão relevante, né? Não significa que, sei lá, a cada 10 mil em uma região específica alguém vai ter essa doença. Talvez não. Então, é um pouco rara, ou bem rara. E especificamente, ela é causada por uma deletação no exon 7. Então, vai falar que essa proteína, como o nome sugere, relacionada à capacidade motora, o SMN, né? E é importante na expressão genética desses neurônios motores, né? Então, se alguma coisa acontece nesse gene SMN1, que está dentro do exon 7, que é uma parte dentro do cromossomo, no exon 7 especificamente tem esse problema, que quando você tira esse exon, quando você deleta essa parte genética, você tem esse problema. Talvez não seja a única causa, como a gente vai ver mais pra frente. E vai falar na parte verde que a causa mais comum da mutação é o gene SMN1 dentro de pacientes com essa doença e a deletação de todo o segmento chamado exon 7, né? Então não tem o exon 7 e isso daí deve causar a atrofia na prática. Então não tem porque o seu cérebro vai evoluindo, ele vai evoluindo não, né? Não é um Pokémon, mas ele vai se desenvolvendo ao longo quando você é criança, né? Quando você é adulto também, mas menos. Quando você é criança, obviamente tem
Somente quando você é bebê, você tem um crescimento neural, uma neuroplasticidade que é maior, né? E nesse caso você está aprendendo a andar e você não consegue isso. E às vezes os bebês, né? Eles têm capacidade até de respirar por causa disso, enfim. Então é um problema extremamente intenso. Então a gente vai ver um pouco mais deles no próximo vídeo. Então até mais.